Tempo para reunir a Comissão Executiva de segunda a sexta. Analisamos em profundidade, numa parceria com a Ordem dos Economistas e o ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão, os principais temas económicos que marcam a atualidade. Hoje, os ministros das Finanças da União Europeia discutem o pacote de 6 peças legislativas para reforço da governação económica, documentos que estão há 6 meses em cima da mesa e que os 27 querem ver em vigor até ao verão. Já ontem, o Eurogrupo decidiu não aumentar a capacidade de ajuda do atual Fundo de Estabilização Europeia. A decisão foi tomada na reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro, que anunciaram ainda que a capacidade efetiva de empréstimo do mecanismo entra em vigor em 2013 e vai subir para o dobro. Vamos hoje falar então da reunião do Ecofin, que agora está a decorrer em Bruxelas, e avaliar também os dados do Produto Interno Bruto de 2010 que foram divulgados ontem. Para a conversa contamos com os nossos comentadores das terças-feiras, Francisco Banha, gestor, José Almassa, professor universitário, e em representação da Ordem dos Economistas, o bastonário Rui Leão Martinho. Bom dia, obrigada aos três pela vossa presença. José Almassa, o ministro Teixeira dos Santos, hoje, antes da reunião, falou, disse que Portugal ainda vai passar aqui por um período bastante difícil e também disse que está a haver atrasos na evolução dos prazos que estavam previstos para se refazer o modelo do fundo de resgate. Considera que qual é a sua interpretação destas palavras? Acha que, de facto, nós vamos precisar de um fundo de resgate? A ver, eu acho que sim, vamos precisar, não é? Vamos precisar, mas é evidente que eu percebo a preocupação do Ministro das Finanças, em que ele, obviamente, está concentrado e ele também tem noção que vamos precisar, por isso os comentários dele relativamente ao atraso sobre esta aprovação, não é? Eu acho que estamos aqui num impasse, portanto, num impasse em termos da União e relativamente, portanto, àquilo que se passa no âmbito da Ecofin, que é aquilo que se está a discutir hoje. Eu acho que há aqui uma situação, é que não há acordo sobre nada, enquanto não houver acordo sobre tudo. Ou seja, neste momento o que se anda a discutir, anda-se a discutir, portanto, em relação ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira, o reforço já está assente, que é a partir de 2013. O Sr. Ministro queria que fosse já, mas há um aspecto que para mim é importante e que acho que está a condicionar a decisão e, portanto, está a adiar a decisão, portanto, a nível europeu. Por isso é que eu disse que, enquanto não houver acordo sobre tudo, não se faz nada. Portanto, há um pacto que está em cima da mesa que está a ser discutido e, portanto, não está aprovado ainda, que é o Pacto para a Competitividade. E, portanto, que a Alemanha insiste muito nele. E a França também. E, portanto, enquanto o Pacto para a Competitividade não for devidamente definido, portanto, de acordo com a orientação que é dada pelos alemães e a França que vai atrás, tudo isto vai andar a ser adiado. Repare, aquilo que se passou ontem e aquilo que se vai passar hoje, penso eu, que se vai passar hoje, que não vai sair nada, a reunião ontem foi adiada para o próximo mês, não é? Portanto, para o próximo mês de março, para 11 de março, e estou convencido que hoje vai acontecer a mesma coisa, não vai haver grandes novidades. Em termos até do universo, portanto, do euro, no dia de hoje, eu acho que o que vai ser mais importante, além das decisões que vão ser tomadas no Ecofin, que vão passar pelo adiamento, é saber o que é que vai acontecer, portanto, ou como é que a Espanha vai colocar hoje os 6 mil milhões de euros no mercado. Portanto, eu penso que esse é em termos da decisão a nível da Aí já zona se consegue perceber um bocadinho como é que o mercado está a apreender todas estas não decisões para já, é isso? Não, eu acho, portanto, aí o mercado, e como temos visto, portanto, toda a colocação de dívida, portanto, que é um dos problemas, daquelas coisas que têm que ser resolvidas, o problema da dívida, a dívida tem sido sempre colocada. Portanto, a questão está em saber é que taxa. Pois, exato. A saber é que taxa. Ora, hoje, portanto, com os 6 mil milhões que a Espanha vai lançar, naturalmente, eles andam a colocar dívida à volta de 5%, 5,3%, 5,4%, não é? Portanto, isto pode ter influência depois, então, em termos da análise prospectiva daquilo que se irá passar o próximo mês no Ecofin do próximo mês, não é?
Rúlia Martinho tem sido algo otimista aqui nas suas declarações. Acha que caminhamos aos bocadinhos para uma determinada decisão, mas parece que demora muito, tarda muito em acontecer. Concorda com o Ministro Teixeira dos Santos? Concordo em parte, mas temos que ver que isto é uma União Europeia com muitos países e, portanto, é muito difícil conciliar em pouco tempo os interesses e as vontades de cada um desses países ou até de cada um desses blocos, visto que há ali opiniões que são quase de blocos. Há a Europa Central e a Europa do Norte, há a Europa do Sul, há interesses de países que chegaram agora e que também têm, com certeza, determinado tipo de objetivos diferentes daqueles que foram, por exemplo, fundadores e que são os países mais antigos da União Europeia. Portanto, há uma questão de tempo que é preciso aqui conciliar com a urgência das medidas. Mas eu tenho a leitura de ontem da reunião do Eurogrupo como uma reunião relativamente positiva na preparação daquilo que vão ser as reuniões de março. Essas sim, como disse ali o José Almassa, definitivas e decisivas, porque estamos a falar daquela questão do tal pacto para a competitividade que o eixo franco-alemão apresentou e que outros países aderiram imediatamente. E que parece ser um caminho que, em termos de Portugal, não nos prejudicará, antes pelo contrário. No que diz respeito ao Eurogrupo ontem, eu penso que o que se fez foi filtrar propostas que estavam em cima da mesa, definir um objetivo para 2013, que é aquele que já agora é conhecido relativamente ao montante do fundo, preparar as decisões de março, que penso que ontem começaram exatamente a ser discutidas, a ser preparadas para em março ser mais fácil a votação, e clarificar aquilo que é execuível, legal e politicamente. Porque há aqui dois aspectos do que é execuível. O que é legal, mas também o que é politicamente aceitável. E, portanto, eu penso que estamos num caminho que dentro de um mês saberemos mais, mas que poderá ser um caminho de abertura para auxílio a países, não é só Portugal, mas a países que no futuro tenham necessidade no desenvolvimento das suas economias, mas sem que nós paremos de fazer o nosso trabalho, que é aquele que temos dito, executar convenientemente o orçamento, e vamos ver esta semana, quarta-feira, como se vão comportar os mercados relativamente às nossas emissões. Exatamente. Francisco Banha, que imagem é que passa de Portugal nestas reuniões? Acha que, de facto, nós não podíamos estar a fazer mais do que estamos a fazer agora? Isto não entrando ainda nos aspectos concretos da nossa economia, em termos globais. Bem, eu, em primeiro lugar, estou em sintonia com aquilo que os meus colegas acabaram de expor, nomeadamente um dos aspectos importantes que tem a ver com algo que foi tomado no Conselho Europeu de 4 de fevereiro, que era relativamente à avaliação, que era um aspecto bastante importante, que tem a ver com a avaliação do desempenho que os diversos governos vão ter relativamente às medidas de austeridade que implementaram. Isto é, a ver se o controle orçamental se concretiza ou não de acordo com os planos que foram apresentados. Acho que essa é porque a Europa, no seu todo, tem de acalmar os mais céticos relativamente à questão da dívida. Naturalmente, Portugal é alvo precisamente dessa avaliação. E, obviamente, quando um ministro vai para um conselho do Ecofin ou do Eurogrupo com uma moção de censura apresentada por um dos partidos do atual parlamentar, obviamente que não é naturalmente a melhor forma de se apresentar nesse Conselho. Em todo o caso, acho que... Mas acha que isso pode ter penalizado? Não, mas revela bem o estado em que o nosso país se encontra. Naturalmente que, contrariamente àquilo que muita gente diz, que Portugal e os juros têm vindo a subir por efeitos de contágio daquilo que aconteceu na Irlanda e na Grécia, eu penso que as coisas podem ter o seu efeito, mas não são bem assim. O que é assim foi aquilo que a partir de 2010 nós começámos a verificar, que é ter acesso a uma informação de que o Governo não estava a conseguir controlar as contas públicas, e esse é que é o principal motivo que leva a que os juros continuem bastante elevados. Nesse sentido, aquilo que eu acho que nós temos que ter presentes, e nomeadamente o Governo tem um papel bastante importante, é realmente cumprir com aquilo que apresentou nos planos de reestruturação. Essa é que é para mim a questão. A tarefa mais difícil. A transparência da informação, os dados que têm vindo, que vão sair, vão nesse sentido ou não vão? Essa é que é a preocupação dos parceiros do Ministro Teixeira dos Santos. Não é? Já vamos a esses dados. José Almassa, acha que
Foi levada a sério esta moção que pode ter tido algum... Não, isto foi uma manobra de divertimento por parte do Bloco de Esquerda, porque obviamente que já se sabia que uma moção apresentada pelo Bloco de Esquerda tinha que ter uma aprovação por parte do PSD, portanto, que faz ao fim e ao cabo a maioria e do PC, e obviamente que eu não vejo que tanto o PSD como o próprio PP, CDS, fosse aprovar uma moção que tinha sido proposta pelo Bloco de Esquerda. Portanto, acho que isso não conduzia a nada, não é? Mas é óbvio que houve aqui uma manobra de antecipação, por parte do Bloco de Esquerda, porque o PC também tinha anunciado que ia apresentar uma moção, não é? Portanto, e quis aproveitar... Isto foi um tiro no pé, como dizia Mário Soares, havia declarações de Não vi, Mário mas é natural que tenha dito. O que eu acho é que estamos muito cedo para moções de censura ou para moções de confiança, porque começamos o ano agora, estamos a tentar cumprir medidas de austeridade, cumprir orçamento, temos que esperar pelos índices, pelos valores que venham nas estatísticas, pelos resultados que vamos ter nos primeiros meses, e depois haverá tempo para isso. Neste momento é perder um bocadinho a atenção naquilo que devemos focalizar, que é cumprir aquilo que nos propusemos para conseguir que Portugal tenha mais credibilidade no exterior. Exatamente. Porque o problema é no exterior, é nos investidores que têm que acreditar na economia portuguesa. E não acreditam se tivermos sempre estas manobras de diversão com o Parlamento desta maneira a chamar a atenção para questões secundárias, quando a primeira é efetivamente saber qual é o nosso objetivo, qual é a nossa missão. É cumprir e chegar a determinados objetivos. Então vamos centrar-nos neles. Não, e há aí uma irresponsabilidade também. Portanto, faria sentido apresentar-se uma moção quando se soubesse o desempenho. É o que eu digo. O desempenho. É o que eu digo. Não é? Não há desempenho ainda possível não há de contas, avaliar. ainda não. Tivemos não é? um índice de receitas no final do mês de janeiro, uma indicação. Mas é insuficiente. Até porque neste momento não é só Portugal. Há Portugal, o resto dos países da Europa, por exemplo, a Alemanha, que, como sabe, é efetivamente um motor da economia europeia. As suas estatísticas primeiras vão começar a sair em breve, nomeadamente uma que é muito importante para os alemães, que é o sentimento que têm os alemães pela sua economia. Exato. Essa vai sair ainda agora em breve. O sentimento dos empresários, E depois não é? os americanos também. Nós temos que saber como é que se estão a comportar as economias, mas é cedo. Estamos em início de fevereiro e temos que esperar mais algum tempo.